Ô, pessoal, a gente falou do Ancelotti, queria voltar numa questão ainda sobre Real Madrid. Mbappé, e aí? Ele gravou um vídeo semana passada, despedida e tal, e fala-se muito que ele vai pro Real Madrid. E se ele for de fato, onde ele vai jogar? Acho que alguém vai rodar? A boa notícia aí é que ele vai estar na mão de um técnico, né? Que como gestor de times e de pessoas é sem igual, né? E eu acho que a gente teve algumas dicas aí nessa temporada, né? Por exemplo, o Vinícius indo jogar mais por dentro, a maneira que ele colocou o Rodrigo em alguns jogos mais pelo lado esquerdo. Claro, a gente não vai jogar todo mundo, né? O Real Madrid vai ter algumas mudanças importantes, né? A gente tá vendo Kroos, Modric provavelmente não ficando, final de contrato, então você tem uma transição de ciclo aí também. Endrick chegando pro elenco e tudo indica que ele vai permanecer no elenco do Real Madrid. Mas dá para jogar. Ele muitas vezes jogou 4-4-2 com 2 atacantes. Ele pode querer jogar com o Vinícius mais centralizado, como já fez algumas vezes. O fato é que assim, o curioso é que o Mbappé pode chegar com o Vinícius Júnior ganhando a bola de ouro antes dele. Nossa, né? Cara. E tudo bem se isso acontecer, porque hoje não só as casas de apostas tratam o Vini como favorito, mas como ele é o favorito. Ele é o melhor jogador da temporada, na minha visão. Mas assim... É que a Euro tem um impacto grande. A Euro pode ter um impacto, mudar tudo. Pode mudar tudo, enfim. Mas... Você acha que mais que o Bellingham ele tá ali? Acho que a temporada mudou isso. O Bellingham... Começou muito forte. A primeira metade da temporada do Bellingham foi. Mas é isso que o Rafa falou. Se o Bellingham leva a Inglaterra a um título de Euro, puxa, aí... E tem um outro fator. Eu acho que o Bellingham é a história do queridinho da opinião pública geral. Se for a Inglaterra levando a um título, por exemplo, aí eu acho que tem alguns candidatos. Se a Inglaterra ganhar Euro, muito provavelmente os prêmios individuais vão para ingleses. Seja o Harry Kane, seja o Bellingham, seja o Phil Foden, enfim, pode ser qualquer um. Tem vários. Mas o Bellingham, eu acho que mesmo do jeito que tá a temporada agora, eu acho que ainda corre um risco de dar Bellingham em relação a Vinícius Júnior. Eu concordo que o Vinícius Júnior virou o cara da temporada, mas o Bellingham ainda é uma grande história. Do jogador que deu um salto, chegou no Real Madrid como protagonista, decidiu o clássico no Campeonato Espanhol, brilhou em momentos decisivos e tudo. E o Vinícius Júnior ainda tem uma rejeição. Gostemos ou não, isso é um fato. A posição do Vinícius Júnior na temporada passada só se explica por uma rejeição. Que aí a gente não tem como mensurar até que ponto é por racismo ou não é. É claro que o fator racismo tá na história também, mas existe uma rejeição de vários jogadores, de companheiros de profissão que acham que ele é um cara que desrespeita dentro de campo. Eu acho um absurdo essa visão, mas ela existe. Um absurdo. Nossa, então, cara, assim... Isso pode pesar na hora de premiações individuais. E outra, a desempenho em seleção também. O Bellingham parece que vai melhor na seleção inglesa do que o Vini na seleção brasileira. O Bellingham fez uma baita Copa, né? Mas eu acredito muito no futuro da seleção brasileira e do Vinícius na seleção brasileira. Eu acho que ele... Cara, a gente não viu ainda. Eu concordo que a gente não viu o Vinícius, o melhor Vinícius do Real Madrid. Eu vejo o Rodrigo chamar muito mais a responsabilidade na seleção do que ele, assim. O cara de pedir mais a bola, de ser mais frio pra decidir as jogadas. Tem a ver com funções também, né? Talvez agora o Vinícius Júnior, se ele for transformado na seleção, como o Dorival deu a entender nos primeiros jogos, em mais um atacante do que o ponta que espera a bola chegar até ali, talvez ele seja mais envolvido no jogo. Talvez mude um pouco esse cenário. Esse é um ponto que a gente vai precisar ver com o Mbappé. Eu acho que a questão do Real Madrid com o Mbappé é que, sim, totalmente por acaso, foi muito bom pro Real Madrid esperar mais um ano pelo Mbappé. Verdade. Porque o Mbappé vai chegar menor do que chegaria. Total. Por vários motivos. Porque assim, o Mbappé teve a chance de ter o projeto dele no PSG. Meio assim, agora é com você pra ganhar a Champions que falta. Eu não gosto da ideia de que não ser campeão significa um fracasso. Eu acho que é muito 8 ou 80. Agora, é fato que ele não atingiu o principal objetivo que ele tinha enquanto dono do time. Não, ele foi mal nessa semifinal, né? Nas quartas também, já não tinha ido bem, apesar de fazer gol. Bem mais. Então eu acho que ele chega um pouco menor, primeiro, porque ele não conseguiu levar, sendo o dono, a imagem do PSG, o PSG é o principal objetivo. E segundo, porque ele viu um Real Madrid perder Cristiano Ronaldo, perder Benzema e continuar forte e desenvolver um monte de garoto e mostrar que nessa temporada tem aí o Vinícius Júnior na briga pelos prêmios individuais. Então eu acho que ele... o Ancelotti, que talvez seja o melhor cara pra tentar lidar com isso, o Ancelotti depois das semifinais da Champions, ele deu, não sei se foi depois das semifinais ou depois do título espanhol, mas em uma das entrevistas ele fala, esse é o melhor elenco que eu já trabalhei. Isso foi tratado meio que de uma avaliação técnica, eu não acho que não foi por aí não, porque se a gente pega o início, ele começa falando sobre a humildade e a fome desse elenco. Eu acho que aí tem mensagem. A humildade porque são vários garotos ali e alguns veteraníssimos que aceitaram até jogar menos. O Modric jogou menos essa temporada, estava insatisfeito, mas contribuiu do jeito dele. O Kroos fez uma temporadaça.
o Mbappé não tá chegando num lugar em que ele pode se sentir maior que o clube. Ele tá chegando ao maior clube do mundo. E um clube que não tá em baixa. É um clube que tá na final de Champions, mesmo depois de perder referências da geração anterior. As referências foram embora. Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Benzema, e o clube continua lá. Então acho que isso tudo contribui para o Mbappé ter que baixar um pouco a bola e jogadoraço ele é. Também não dá para confundir a rejeição que alguns têm ao Mbappé é o fato dele ser um dos melhores da geração. O que assim, eu enquanto gestor... A questão é que ele é meio paneleiro, então, parece. Eu enquanto gestor... Mas no real não vai fazer panela. Porque é isso, assim, eu confiaria muito no histórico do meu clube, o tamanho que ele é, etc e tal, tudo isso. O técnico que eu tenho, que é um cara especialista de gerir grupo, etc. Mas eu fico pensando assim, pô, eu tenho Vinícius, Rodrigo, tá chegando o Endrick, pô, o Rossellu meteu 2 gols, sabe? É um jogador que eu acho subestimado, é um bom atacante. E aí eu vou trazer o cara que é um dos maiores e tal, só que até que ponto isso vai me trazer mais benefícios dentro de campo do que, hipoteticamente, uma briga de egos no vestiário. O Mbappé, sempre foi 7. E a camisa do Real Madrid, a mística é a 7. E tá com o Vinícius. E tá com o Vini, que é o cara que pode ganhar a bola de ouro dele no... Como é que fica a cabeça desse cara que não lidava muito bem com o próprio Neymar lá no PSG porque queria ser o dono do clube? Essas coisas ficariam na minha cabeça. Você acha que é preocupação demais... Ou no Real Madrid é impossível de acontecer? Não, eu acho que isso que o Rafa tocou, né? O tamanho do clube que ele chega é diferente. E o Real Madrid já teve alguns principais jogadores da história. E assim, é ótimo ter um elenco homogêneo, unido, mas Benzema, Cristiano Ronaldo e Bale não eram exatamente melhores amigos, né? Pelo contrário, os três eram muito distantes, assim. No dia a dia. Benzema, o Bale sabia. O Cristiano até falou uma vez, não preciso convidar o cara pra jantar na minha casa. Você quer, você quer ego maior do que o Cristiano Ronaldo no futebol? E ele é uma lenda do Real Madrid. Fez os gols dele, fez números históricos, é um dos jogadores mais importantes da história do futebol. E não consta que ele fosse exatamente o maior agregador de grupo dentro do clube. Ele sempre fez o dele e fez muito bem o dele. Ele liderava, por exemplo, em termos de profissionalismo. Mas o Real Madrid precisou do Cristiano Ronaldo para ganhar. Sim. O Real Madrid não precisa do Mbappé para ganhar. Tá ganhando sem o Mbappé. Aprovado agora. Tá aprovado. Esse é o ponto, entendeu? Eu acho que assim... É que a gente também tem que ter o cuidado de não olhar para essa temporada como uma garantia de que nos próximos anos o Real Madrid não precisa de um jogador desse nível. Porque eu acho que é um pouco atípico o Real Madrid conseguir extrair tanto desse elenco que tem claras carências. Por exemplo, a falta de um atacante. E tem um outro aspecto histórico. O Real Madrid é um clube que precisa ter grandes ícones do futebol mundial. O Mbappé em termos de marketing. Em termos de marca hoje, ele é o maior dessa geração. A gente pode falar, o Vinícius Júnior fez a temporada melhor, o Vinícius Júnior vai ficar na frente do Mbappé, provavelmente, depende da França na Euro também. Mas assim, pode ganhar prêmio individual, mas o cara dessa próxima geração, próxima depois de Cristiano Ronaldo e Messi, ainda é o Mbappé. Né? Já foi campeão do mundo, é um expoente nesses últimos anos, ainda é muito novo. Então, pro Real Madrid, quanto mais estrela você reunir, historicamente, é o jeito de pensar. Mais retorno vai te trazer. E outra, você quer ele com você ou contra você? Sempre comigo. Eu acho que esse ponto... Não, mas assim, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber da adaptação. E um pé atrás. Encaixe no time, faz parte. Ele é, de fato... você viu como a despedida foi nos termos dele, né? Até teve notícia de que teve briga lá com o Alkelife porque ele ficou bravo de não ser citado, o presidente do PSG... Ele tem um ego gigantesco, tem ego. Então, aí depende muito também essa questão de ego. O ego não é construído só pela pessoa, né? Sim. Pelo contexto também. O ego ele vai aumentando à medida em que o ambiente vai permitindo que isso aconteça, ele vai colocando freio. E o PSG, nesse projeto, ele pareceu ser um clube muito permissivo nisso, né? Desde o início ele deu a sensação de que as maiores estrelas eram maiores do que o projeto do clube. Então, eu acho que isso vai potencializando. Eu não sei se o Mbappé já era essa personalidade quando era do Mônaco. Não sei. Mas no PSG ele ganhou até uma certa antipatia por ter isso. Eu tenho a curiosidade, assim, eu tenho um pé atrás também. Mas eu acho que o benefício pode ser muito maior.